Olá, sois bem-vindo ao canal do pastor e advogado João dos Santos. Hoje eu estou com uma missão muito forte, a pedido de um pastor amigo meu, que eu falasse sobre se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Ora, este é um assunto polêmico porque existem 5 correntes teológicas a esse respeito. Correntes que acreditam e fundamentam as suas teses na Bíblia que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Correntes que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Correntes que afirmam que a igreja já passou pela grande tribulação, e correntes que afirmam que a igreja está passando pela grande tribulação. Então essas correntes, inclusive que dão os nomes aqui, a primeira é pré-milenismo histórico, a segunda, pré-milenismo dispensacionalista, a terceira corrente teológica, pós-milenismo, a quarta corrente, amilenismo, e a quinta corrente, dispensacionalismo progressista. Muito bem, então em um vídeo não dá para se explicar o que significa essas 5 correntes. Eu vou me ater à questão da pergunta que foi feita: se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Ora, o apóstolo que traz uma confiabilidade neste assunto é o apóstolo Paulo, de entre todos os apóstolos, porque traz mais confiabilidade sobre isso, é o apóstolo Paulo. E o evangelista João, quando escreveu lá o livro de Apocalipse. Então nós vemos aí com clarividência que eu não terei condição de satisfazer todos os meus telespectadores em um vídeo que tem que ser curto, porque senão os nossos telespectadores não vão assistir. Mas eu vou me ater à palavra do apóstolo Paulo. Antes disto, eu gostaria que você cooperasse comigo, cooperasse com o YouTube, dando lá seu like ou seu dislike, se você não gostar, porque o YouTube ele vive de like. Se você assiste o vídeo, não dá nenhum like, não se manifesta, não se inscreve, significa que muitas pessoas deixarão de ouvir o vídeo porque não há interesse do YouTube em fazer a propaganda do vídeo. Muito bem, então vai lá, se inscreve, toca no sininho, faça os seus comentários e dê as suas sugestões. Nós vamos fazer uma meditação, uma reflexão sobre isso. Eu vou pegar essas 5 correntes que existe teológica sobre se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, e vamos falar um pouco sobre essa visão geral que traz o apóstolo Paulo. Nós vamos ler as cartas do apóstolo Paulo à igreja aos Tessalonicenses, no capítulo 2, para nós fundamentarmos a nossa fala. Capítulo 2, versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Muito bem, aqui está falando da vinda do Senhor e a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. O apóstolo Paulo, ele disse que Jesus não virá antes que se manifeste o homem da apostasia, que se manifestará no tempo próprio. Então, quanto às tribulações, nós vemos que os cristãos já sofreram grandes tribulações. Nós temos milhares de mártires cristãos, tanto pelo islamismo, como pelo comunismo, como pela Igreja Católica na Santa Inquisição. Então, só na Igreja Católica ali foram, segundo a história, na época do Papa Gregório, foram aproximadamente 100 mil pessoas que morreram, porque não aceitaram ou não aceitavam os dogmas da igreja, ou eram pessoas que ameaçavam a doutrina da igreja. Porque nesse caso, o cristianismo deixou de existir para prevalecer a Igreja Católica. Então você tinha que aceitar a Igreja Católica como o caminho da salvação, como a doutrina verdadeira, e não podia questionar. Por isso que é a palavra inquisição, que é do latim, a pessoa que questiona. Não poderia questionar. Questionou, vai para a fogueira, e em consequência disso foram muitos mártires. Não por causa de Cristo, não por causa de Cristo em si, mas por causa da religião, da não aceitação da religião conforme ela queria que se pregasse. Então, esses rebeldes, considerado muito deles até de bruxos, foram para a fogueira santa, e todos morreram. O islamismo tem até hoje matado muitas pessoas, tem feito muitos mártires. E então o comunismo, da mesma forma, tem exterminado com o cristianismo, falando que tem que exterminar com a religião. Confunde cristianismo com religião, confunde fé em Deus, fé em Cristo, com os dogmas. E assim, as tribulações estão aí. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Em se tratando de tribulação, já existe essa tribulação aí há muito tempo. Até mesmo quando Deus tirou o povo do Egito, os judeus do Egito, eles foram tremendamente atribulados. E muitos morreram, muitos milhares perderam as suas vidas. Muito bem, mas o apóstolo Paulo, ele afirma o seguinte, que essa tribulação que vai ser provocada pelo homem do pecado, quando ele se revelar, ainda não aconteceu. Ele diz que só vai acontecer quando o homem do pecado se revelar. Porque hoje
nós somos sabedores que o homem do pecado está no nosso meio. Ele está muito presente, porém não tem ainda o domínio, não tem o reino, o reinado na sua mão, porque o reinado está na mão de Cristo e na mão dos cristãos. Ele disse, Jesus falou que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas paz, alegria, gozo no Espírito Santo. E Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, está no meio de nós. Jesus vem implantar o reino. Então veja bem, se tem alguém reinando aqui, que é Jesus, através da sua igreja, através dos cristãos, não poderá ter um outro rei. Não poderá ser manifestado outro rei, porque existe um rei reinando. Só que, na visão do apóstolo Paulo, ele disse que Jesus vai vir buscar a sua igreja para estar para sempre com ele, que se conclui que é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a primeira fase da vinda de Cristo. Ele, nessa primeira fase, ele vai vir até nas nuvens, tocará a trombeta, conforme está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 a 18, tocará a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, receberão corpos incorruptíveis e subirão e estarão para sempre com o Senhor. E haverá a festa das bodas do Cordeiro, a festa da recepção das pessoas que chegaram no céu como sendo as primícias, e que é a primeira fase do arrebatamento da igreja. Aí sim, o homem do pecado se revelará, e ainda ficará igreja aqui, ainda ficará pessoas que vão ter acesso na segunda vinda de Cristo, que irão pertencer à segunda vinda de Cristo. Essas pessoas passarão sim pela grande tribulação. Elas passarão pela grande tribulação, que está destinada aos judeus e todas as outras nações, as quais não aceitam Jesus como seu Salvador, como seu Rei, como seu Senhor. Então, porque não aceitaram Jesus como seu Rei, como seu Senhor, consequentemente, não subirão na primeira fase do arrebatamento. Passarão sim pela grande tribulação para alcançar a salvação através das suas próprias vidas, que é entendido aí como a grande tribulação. Não é essa tribulação que os povos já vêm sofrendo ao longo dos anos. Resumindo, apóstolo Paulo traz o entendimento de que os cristãos não passarão pela grande tribulação, embora vivenciam tribulações aqui na face da terra, através do comunismo, através do islamismo e através da Igreja Católica quando implantou a Santa Inquisição. É bom que nós firmemos nossos pensamentos em Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor,
e saibamos que Jesus veio nos resgatar de um poder que dominava todos os povos da face da terra. E só terão o privilégio de entrar juntamente com Cristo nas bodas do Cordeiro as pessoas que aceitarem Jesus como seu Rei, como seu Deus, como seu Salvador, e que crê no sacrifício de Cristo como remidor nosso. Aí seremos remidos, e assim estaremos livres da grande tribulação que há de vir depois que Cristo arrebatar a sua igreja e que o homem do pecado se manifestará em seu tempo oportuno. Vamos então orar, pedir a Deus que nos dê entendimento e compreensão da sua palavra. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Senhor da glória, Tu és poderoso, vive e reina sobre nós. Por isso te aceitamos como nosso Rei, nosso Senhor, nosso Libertador, nosso Salvador. Acreditamos no Teu poder operador e no Teu milagre de nos resgatar do poder de Satanás, do anticristo, da besta fera e de todos os males, livrando-nos de todas as tentações, pois o Teu reino está conosco. Em nome de Jesus. Amém.